Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido muito debatido no meio jurídico, que é a possibilidade de eventual revisão ou suspensão do contrato de locação ou dos contratos de locação, seja ele residencial ou comercial, por conta da pandemia em que estamos vivendo. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e também nas nossas redes sociais, onde semanalmente estaremos compartilhando conteúdo, principalmente de direito imobiliário. Em relação à possibilidade de revisão do contrato de locação, por exemplo, a primeira coisa que tem que se ter em mente é que lá no artigo 19 da Lei 8.245 está prevista um tipo de revisão de contrato. Porém, aquela revisão não cabe aqui na questão da pandemia. Lá é uma revisão a pelo menos cada 3 anos de locação, quando o imóvel estiver fora do valor de mercado. Então lá é uma lei específica e vai tratar daqueles contratos mais longos em que se queira, eventualmente durante o período do contrato, ele fica fora, o imóvel que está alocado fica no valor fora do valor de mercado. Ah, mas poderia se aplicar aqui porque por conta da pandemia o valor das locações vão cair e tal. Isso é só conjectura, a gente não sabe ainda como vai ficar o pós-pandemia. Então eu acredito que não se aplica aqui aquele artigo 19 da Lei 8.245. Porém, nós temos a teoria da imprevisão, prevista lá no artigo 317 do Código Civil, e também no artigo 478, 479 e 480 também do Código Civil. Porém, o que tem que se ter em mente é o seguinte, não vamos sair aplicando deliberadamente a teoria da imprevisão, suspendendo contratos ou mesmo revisando situações locatícias por conta, claro, é uma situação imprevista, só que cada caso tem que ser tratado individualmente. Por exemplo, nós temos a questão da locação residencial. A locação residencial, a pessoa pode até ter tido um problema na sua renda familiar e estar com uma eventual dificuldade para pagar aquele aluguel, porém, ela não teve a perda do uso do imóvel, ou seja, ela continua utilizando o imóvel. E outra coisa que tem que se ter em mente é que o locador também não tem culpa alguma em relação a essa pandemia que está acontecendo, que está aí assolando o mundo todo. Então, a questão da locação residencial é mais difícil ainda você obter uma situação de eventual suspensão ou mesmo uma revisão. Em relação à locação comercial, cada caso é um caso. Teve realmente atividade que parou completamente, né? Restaurantes lá no primeiro período, outros tipos de comércio, então tem que ser tratado caso a caso, ver quando que voltaram essas atividades, ver se aquele comércio, aquele serviço, ou seja lá qual for a atividade, parou por completo, ou se teve apenas uma redução, se a pessoa conseguia atender de forma remota ou fazer vendas pela internet. Então cada caso tem que ser tratado individualmente, a gente não pode generalizar de por conta da teoria da imprevisão, vamos aí suspender todos os contratos de locação ou mesmo revisar esses contratos. Então isso tem que ser tratado com muita cautela, com cada caso é um caso. E qual é a principal receita nessa situação toda? Seja a questão de contrato residencial, seja de contrato comercial, a grande receita é a negociação. Mais do que nunca, eu acho que as partes têm que sentar e conversar, né? Seja através de seus representantes, seja através da imobiliária que administre essa locação, se for o caso. Eu acho que o ponto principal aqui é a negociação. Quem sabe o locador dá um alívio aí para o locatário durante 2 ou 3 meses, dá uma reduzida no valor da locação temporariamente, né? Por conta dessa situação. Eu estou falando aqui de contratos comerciais. Contratos de locação residencial, aí é um caso à parte, né? Porque a pessoa não está tolhida
do seu direito de utilizar o imóvel. Então é uma situação um pouquinho mais complexa e tem que ser analisada no caso concreto. Então, a situação de revisão ou de suspensão do contrato de locação, no nosso entendimento, ela tem que ser tratada pontualmente, né? Caso a caso, não pode ser generalizado, né? Como havia projeto de lei querendo, vamos suspender todos os contratos de locação durante determinado período. Não é esse o nosso entendimento. Então, tem que ser tratado caso a caso, cada um tem sua peculiaridade e não podemos esquecer que o locador tem aquele imóvel locado justamente para poder ter renda. Então, ele também não pode ser prejudicado no seu recebimento, né, dessa sua renda, que é uma renda mensal que advém das locações. Então, era isso. Temos que ter muita cautela nessa questão dos contratos de locação, sejam eles residenciais e comerciais, especialmente nos contratos comerciais. Negociar eventualmente, o inquilino ele quer desocupar o imóvel, quem sabe o locador negocia a multa, né, ou uma redução dessa multa. Então estamos num momento onde devemos nos ajudar e devemos mais do que nunca conversar e negociar. Então a orientação sempre, a nossa orientação é pela negociação, ok? Uma ótima semana a vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço!